No coração do antigo Egito, onde os faraós eram tratados como deuses, um homem ousou olhar para o que jamais poderia tocar e pagou o preço com sangue. Mas naquele dia, um monstro nasceu. O Egito vivia sob o domínio de um homem temido até pelos próprios soldados, o faraó Mênfis. Antes de usar a coroa, ele empunhava a espada. E não era um guerreiro comum, ele era brutal. Cidades inteiras já rendidas. Ainda assim, eram massacradas por ordem dele. Para Mênfis, vencer não era suficiente. Era preciso destruir. E quando finalmente assumiu o trono, nada mudou. Entre milhares de soldados, havia um jovem chamado Ipistre, leal, disciplinado, silencioso, mas com um defeito, um único erro que selaria seu destino. Ele olhou para Amunet, a filha do faraó. Amunet não era apenas bela, ela parecia intocável, como se carregasse o brilho dos próprios deuses. Filha única entre 3 irmãos homens, Aquenon, Páfris e Zaion. E como toda peça importante no jogo do poder, ela já tinha um destino traçado, um casamento arranjado, uma aliança política. Ela não pertencia a si mesma, e muito menos a um soldado. Era noite de celebração. A colheita havia sido farta. O palácio estava vivo. Música, dança, risos. Mas entre todos, um olhar não conseguia se esconder. Ipistre. Ele observava Amunet, não com desejo vulgar, mas com algo ainda mais perigoso: admiração. Mênfis viu, e o mundo parou. A música cessou. O silêncio caiu como uma sentença. O faraó se levantou. Traga um soldado. Ipistre foi arrastado até o centro. A multidão tremia. Alguns soldados riam. Mênfis desceu lentamente do trono, se aproximou do jovem e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Há uma diferença entre o sangue dos deuses e o sangue dos mortais. Ipistre não abaixou o olhar. Erro fatal. O faraó pediu uma adaga. 2 soldados seguraram Ipistre. O salão inteiro assistia, sem julgamento, sem defesa, apenas poder. Mênfis se aproximou e, com um movimento brutal, arrancou um dos olhos de Ipistre. O grito ecoou pelo palácio. E então o faraó declarou: para que você nunca esqueça o seu lugar e nunca mais cobice o que jamais poderá ter. Ipistre foi jogado de volta ao alojamento, ferido, quebrado, mas vivo. Dias se passaram e, contra todas as expectativas, ele voltou. Um olho, mas uma nova visão. Naquela noite, sozinho, Ipistre fez um juramento, não apenas de vingança, mas de algo muito maior. Ele não queria apenas matar o faraó, ele queria tomar o trono. Porque naquele momento, Ipistre deixou de ser apenas um soldado e se tornou um homem disposto a desafiar um deus.
E Pistre voltou ao campo de treino, mas já não era o mesmo homem. O soldado silencioso havia morrido naquela noite. No lugar dele, existia algo mais frio, mais calculista. Ele treinava mais que todos, lutava com mais ferocidade e não errava, nunca mais. Sem um dos olhos, Epistre aprendeu a prever movimentos, a ouvir antes de ver, a sentir antes de reagir. O que era fraqueza virou vantagem. E aos poucos, ele começou a chamar a atenção dos soldados, dos generais e até de alguém inesperado. Amunete nunca esqueceu aquela noite. Enquanto todos viam punição, ela viu algo diferente: coragem. Meses depois, ela voltou a vê-lo, mais forte, mais perigoso. E agora, ele não a olhava mais. E isso a intrigava. O reino de Mênfis começava a rachar. Seu governo era baseado no medo, e o medo, com o tempo, se transforma em ódio. Generais insatisfeitos, nobres humilhados, soldados cansados. E no meio disso tudo, Epistre começou a ouvir, a observar e a unir aqueles que também queriam ver o faraó cair. Numa noite silenciosa, Amunete foi até ele, sozinha, sem guardas, sem título, apenas uma mulher. Por que você não olha mais para mim? Ela perguntou. Epistre respondeu frio. Porque olhar me custou um olho. Silêncio. Mas algo mudou ali. Pela primeira vez, eles estavam no mesmo nível. A conspiração cresceu nas sombras. O plano era simples e mortal. Durante uma cerimônia no templo, onde o faraó estaria exposto, sem exército, sem muralhas, apenas um homem e seus inimigos. O dia chegou. O templo estava cheio, incenso no ar, sacerdotes cantando. Mênfis caminhava como um deus entre homens, até que o silêncio. Uma lâmina brilhou. E então, o caos. Soldados se voltaram contra soldados, gritos, sangue. Epistre avançava, direto para o trono, em forma de homem. Mênfis o reconheceu, mesmo com um olho só. Você... Epistre não respondeu. Os dois se enfrentaram. Espada contra espada, o passado contra o presente. Mênfis ainda era forte. Mas já não era o mesmo guerreiro. E Epistre agora era mais do que um soldado. O golpe foi rápido, preciso, inevitável. A lâmina atravessou o faraó. O homem que se dizia Deus caiu como qualquer mortal.
Epistre olha para o faraó e diz: Não vejo diferença entre o seu e o meu sangue. Aliás, para um deus, você até que morre bem fácil. Dias depois, Epistre estava no trono, coroado, poder absoluto, Amunet ao seu lado. O Egito agora era dele. Mas, então, um prisioneiro foi trazido à sua frente. Um jovem soldado, ajoelhado, tremendo. Seu crime? Olhar para a rainha. O salão ficou em silêncio. Todos esperavam. Epistre se levantou lentamente, desceu os degraus do trono, pegou uma adaga e ficou frente a frente com o jovem. Por um momento, o passado voltou. A dor, o sangue, o grito. E então, Epistre sorriu. Porque no fim, ele não destruiu o sistema. Ele se tornou parte dele. O homem que jurou vingança se transformou no mesmo monstro que odiava. E assim, o Egito não ganhou um novo rei, apenas um novo tirano.